Olá, estamos aqui começando o nosso podcast Espírita Freestyle. Freestyle não é no sentido de nós fugirmos da codificação espírita. Freestyle é porque podemos falar sobre qualquer tema, qualquer tópico, sobre qualquer coisa. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre inteligência artificial à luz do espiritismo. Que beleza, né? Estamos aqui com a Belle, com a Mauri. Como é que vocês estão? Olá, estamos bem, estamos aqui nesse calor, um pouco de estufa, né? Estamos num dia nublado, mas estamos num dia quente. Estamos aqui para falar sobre não é tão novidade assim, inteligência artificial, né? Três espíritas aqui devaneando sobre esse assunto. Vamos lá. Olá, tudo bom? Estou aqui, também estou bem, né? Parafraseando uma inteligência artificial famosa, né? Estou dentro dos parâmetros normais de funcionamento. Gostei. Perfeito, perfeito. Bom, a gente falando sobre inteligência artificial, eu procurei na Kardecpédia a palavra inteligência e tem um texto específico de Kardec em que ele, aqui nas instruções sobre as manifestações espíritas, e que ele define o que é inteligência, né? E, enfim, à luz do espiritismo, inteligência é isso, a gente pode ver o que é a inteligência à luz do espiritismo. Faculdade de conceber, de compreender e de raciocinar. Aí eu pergunto, será que artificialmente a máquina consegue cumprir esses requisitos? Conceber, compreender e raciocinar é um primeiro questionamento que a gente pode fazer, né? A máquina ela consegue criar a partir dela mesma? Já ouvi falar, né? Eu não sou especialista na área de computação, nem na área de. Embora seja contador, muita gente confunde contador com matemática, mas eu não sou, né? Muita gente, os especialistas dizem que os computadores, na forma mais clássica deles, eles fazem repetições de cálculos matemáticos, né, e traduzem isso na linguagem do interface, né, interfática, né, de imagens, de som, de fórmulas e tudo mais. A questão da inteligência seria uma coisa bem mais abrangente do que simplesmente isso, né? Pelo menos a minha humilde opinião. Exato. Vocês podem colocar o texto novamente aí, por favor? Posso. Dani. Inteligência, faculdade de conceber, de compreender e de raciocinar. Eu acho que... Pode falar, pode falar. Eu acho que conceber, tudo bem. Compreender, até porque, como a gente fala, né, eles, na verdade, buscam, a inteligência artificial hoje, ela busca muita informação, não é que ela esteja raciocinando. Eu só não concordei com raciocinar, ela não raciocina sobre. Ela, é como a gente pegar um texto em PDF e jogar a palavra que a gente quer encontrar. Vai sair várias coisas no texto, vai dizer, ó, vamos lá procurar compreender nesse texto, ele vai mostrar os vários compreender, né, naquele texto ao longo daquilo, e vai mostrar para mim, eu vou botando tab e ele vai mostrando, se eu estiver lendo um assunto sobre. Mas o raciocinar, não. Eu acho que a gente ainda está nesse limite, que o raciocínio, ele é muito humano, porque a gente vai pensar, não só em prós, não só em contras, a gente, né, acho que o raciocinar mexe muito com o sentimento do que aquilo ali vai trazer para você. Então, acredito que esse ponto aí é mais difícil de obter. De alcançar, né? Pois é, o que eu ia dizer, quando eu ia interromper a Belle, e ela sabiamente não me permitiu, é que quando Quem sou eu para julgar? Quando eu estava no curso de física, teve uma disciplina que eu cursei que foi física computacional, que é programação, né? E o professor, quando ele estava falando sobre a introdução da computação, introdução da programação, ele comentou que o computador era um ser estúpido.
na opinião dele, claro, né? No seguinte sentido, que ele Já ouvi muito isso já. que ele não conseguia raciocinar, que o computador só conseguia entender duas coisas, o 0 e 1, a tal da linguagem binária, né? E que tudo que a gente olha no computador, tudo que ele nos apresenta de saída das telas, dos áudios, é uma interpretação de zeros e uns, né? Que é a linguagem que ele consegue entender. Né? E isso é muito interessante, porque mesmo antes da inteligência artificial aparecer, sempre foi muito impressionante o que o computador conseguia fazer. Né? Só que quando a gente começa a estudar um pouco da programação, a gente percebe que o computador ele segue os passos que o programador disse para ele seguir. Ele não tem independência. Interessante que você falou a questão de muito antes do computador, inclusive até na época de Kardec já existia uma espécie de autômato, que era o chamado o turco. Já ouviram falar dele? Não. O turco era uma máquina, acho que foi criado no século XVIII ainda, que era uma máquina que era apresentada nas cortes europeias, inclusive na corte do Napoleão, quando era imperador, era uma máquina que era um aparelho, formato de uma figura de um turco, um turbante e tudo mais, um manequim, e esse manequim apresentado na corte, e eles jogavam xadrez, entre aspas, né? Fazia a disputa de xadrez. Sim. Interessante. Isso já era famoso já na Europa, já na época, inclusive na época de Kardec. Eu acho incrível que ele não tenha tocado nisso na revista Espírita. Mas aí descobriram que aí o mistério, como é que uma máquina mecânica, na época era mecânica, através de cordas e tudo mais, conseguiria jogar xadrez. Mas a partir do século do século XX, na primeira metade do século XX, descobriu que o aparelho, na verdade, era um embuste. Tinha um anão que ficava embaixo do... Não acredito! Ficava fazendo a jogada de xadrez. Mas vale, pelo menos, pelo conceito, né, de uma inteligência um autômato conseguir jogar xadrez. Né? Primeiro, já vale o conceito, né? Já. Na parte da fraude. Muito interessante, né? Muito interessante. É como hoje as pessoas jogam com os computadores, né? Com os computadores, né? É bem... Eu acho interessante, mas eu não sei, eu acho que o computador, como ele tem acesso, né? Àquela história, a internet, a gente já dá acesso, mas ao computador dá acesso a muita informação. E ele, logicamente, o computador, ele processa de uma forma muito mais, preciso dizer, né? Rápida. Então, assim, acho até engraçado essa história das pessoas jogarem contra o computador, porque apesar dele ter acesso e ter toda essa capacidade, ele também tem uma limitação do raciocínio, né? Da questão de, tipo, ele não vai, se a gente pede um texto, eu quero um texto sobre tal tema, ele vai realmente descrever, né? Como a gente estava a conversar sobre o ChatGPT. Mas se a gente diz, eu quero que você analise um tema à luz disso e à luz daquilo e me diga o que você acha, já não sabe. A gente já para nós que somos humanos já é difícil vir com a opinião do que você acha. Imagine para uma máquina, né? Assim, olha que é uma coisa. É verdade. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui o que é que a Wikipédia fala do que significa inteligência artificial. Na tecnologia, a inteligência artificial, de sigla IA, do inglês Artificial Intelligence, é a inteligência demonstrada por máquinas ao executar tarefas complexas associadas a seres inteligentes, além de também ser um campo de estudo acadêmico, no qual o principal objetivo é executar funções de modo autônomo. Isso aí é espetacular, né? A máquina executar funções de maneira autônoma. Eu lembrei daqueles filmes dos anos 80, do Vingador do Futuro, Exterminador do Futuro, Terminator, né, com Arnold Schwarzenegger, em que as máquinas elas adquirem tamanho poder que se percebe que a raça humana faz muito mais mal para o planeta do que bem, então é preciso exterminar a raça humana.
para que o planeta sobreviva ou para que o planeta possa prosseguir com mais equilíbrio. Aí as máquinas se revoltam e, enfim, há uma guerra entre humanos e máquinas. E é interessantíssimo, né? Interessantíssimo. E há outros materiais da arte, da cultura, que mostram isso. Obviamente que é uma crítica ao comportamento do ser humano sobre enfim, como é que a gente utiliza o mundo, mas é também uma forma de colocar a inteligência artificial numa posição que, enfim, há pessoas que, pelo visto, acreditam que ela vai alcançar esse pedestal, né? Como diz aqui o texto, né? Executar funções de modo autônomo. É fantástico. Mas funções, né? As máquinas já executam, por exemplo, nas fábricas, principalmente automotivas, né? É o que eu visualizo, né? Porque, assim, vamos aí que a gente tem um limite de conhecimento, né? Mas as fábricas automotivas, já existem máquinas que executam uma tarefa que já é pré-programada, mas está lá autônoma. Não precisa que alguém fique o tempo todo, olha, agora é tal comando novamente, agora é tal comando novamente. Não, é aquele tal comando e ela funciona a carga horária que a pessoa é o funcionário perfeito, né? Vai até dar uma falha. Então, A questão da inteligência não me deixa de sair da cabeça a questão das mesas girantes, né? A questão do fenômeno inteligente, né? A diferença da inteligência mesmo incorpórea para uma inteligência computacional, né? A diferença da questão das informações é uma grande diferença, né? Sempre, às vezes, vem essa alegoria, né? Porque a gente vê que Kardec, na época de Kardec, os espíritos respondiam às questões humanas, e também tem um outro diferencial também da questão dos espíritos, da questão da inteligência. Muitas vezes, eles já sabiam a resposta que o ser humano, as pessoas pensavam ali iam pensar naquele momento. Né? É uma grande diferença, né? Na questão da inteligência, das inteligências incorpóreas do espaço para a inteligência artificial computacional, né? É uma diferença muito grande sobre isso. Aliás, há um abismo muito grande na questão de diferença. É que eu acho que a ciência, ela tenta produzir um corpo que seja não humano, mas que seja humano ao mesmo tempo. Ela quer produzir um corpo mecânico, mas que tenha a capacidade características humanas. E aí, como tu falaste das mesas girantes, aí eu lembro, eles só esqueceram que existe, apesar de que muitos não acreditam, o espírito. Que a inteligência, o raciocínio, não vem do corpo, do nosso corpo, dos nossos neurônios. Né? As ligações dos neurônios, elas funcionam, mas não existe, raciocínio não existe, se não houver algo comandando tudo isso, que, logicamente, ao espiritismo, ao espiritismo, nós acreditamos que é o espírito. E outra, a questão da própria inteligência humana, ela vem de milhares, no caso da sobre a autoespírita, vem de milhares de incontáveis encarnações em que a gente vai aprendendo certas coisas, experiências, até porque inteligência artificial, ela tem as limitações dela. Por exemplo, uma inteligência artificial de um carro da Tesla, que consegue dirigir com uma capacidade maior do que o ser humano, ele não vai conseguir fazer outras habilidades, como conversar, como fazer um desenho. Ou seja, as inteligências artificiais, elas têm as limitações dela, elas não são generalistas. Nós, como seres pensantes e generalistas, nós podemos, por exemplo, ter a habilidade de desenhar, o Daniel tem de cantar, de alguma coisa, de cantar, de tocar instrumentos, ou seja, nós temos a grande área de conhecimentos que uma inteligência artificial não vai ter esse tipo de conhecimento. Ela vai ter eficiência naquilo que ela foi feita para fazer, mas não ela vai ter uma generalidade que nós temos de várias encarnações, de várias experiências que validam o nosso tipo a nossa evolução espiritual, né? Tem que ver se a inteligência artificial tem uma capacidade que é intrínseca ao ser humano, né? Ao espírito, que é aprender. Aprender, Ela sozinha, né? Com as experiências, né? Tipo, ela, enfim, de alguma forma, vivencia alguma coisa
e no passo seguinte ela utiliza essa experiência como elemento para ou não cometer o erro, para ter uma resposta, enfim, indicada, né? Enfim, deixa eu ver aqui o que Kardec fala mais sobre a inteligência, né? É a faculdade de conceber, de compreender, de raciocinar. Ele continua: seria injusto recusar aos animais uma espécie de inteligência e crer que eles apenas sigam maquinalmente o segue impulso do instinto. Demonstra a observação que, em muitos casos, agem eles com propósito deliberado e conforme as circunstâncias, falando dos animais. Mas essa inteligência, por mais admirável que seja, é sempre limitada à satisfação de suas necessidades materiais, ao passo que a do homem lhe permite elevar-se acima da condição humana. A linha de demarcação entre os animais e o homem é traçada pelo conhecimento que a este último é dado do Ser Supremo, o Ser Supremo Deus, né? Outra coisa interessante, né? A máquina, eu não sei se a máquina ela consegue perceber o que ela precisa para existir, né? Esse é outro conceito bem complexo, né? Tipo, o que é que a máquina será? O que seria chamado de autoconsciência? Mais ou menos isso, exatamente. Complicado. E há quem defenda que nem os animais tenham isso, né? Que o animal se olha no espelho e às vezes não sabe que Não ele se é ele, reconhece. não se reconhece. Fica brigando consigo mesmo, né? Um cachorro se olha no O espelho bebê e começa também. a latir, né? Demora para, enfim, não sei se ele consegue se reconhecer, ter a consciência. Há quem diga que o animal não tem noção da morte. Ele, obviamente, o Sim, instinto dele é que ele sobreviva, mas que ele não tem noção, assim, do que é morrer. sim, sim, é verdade. Até o bebê, né? A gente estava falando da capacidade do ser humano de absorver, né? O ser humano, mas o ser espiritual de várias encarnações, várias vidas, a gente começa, né? De um espírito bruto e vai adquirindo capacidade, inclusive, de raciocínio, né? E a gente pode ver isso também no curto espaço de tempo. A criança, tu falasse da criança que olha para do animal que olha para o espelho e não se reconhece, mas criança também tem essa fase, né? Os bebês, na verdade, o bebê ele não tem consciência de que é um ser, óbvio. Ele acha que é parte da mãe, ali no funcionamento dele até não sei que meses, aí a minha irmã já me falou sobre isso. E quando eu converso com a minha irmã, Parece que até 2 anos, eu acho. mas ele não se desvincula do que eu sou, imagina uma máquina, né? Enfim. Aí eu conversando com a minha irmã, falando assim que da capacidade que as pessoas têm, da responsabilidade de um pai e de uma mãe, por exemplo, sobre o desenvolvimento cerebral de uma criança. Por quê? Se a criança não é estimulada, o cérebro, como uma boa máquina, atrofia. E, assim, isso causa danos, né? Na sua linha de jogo. Quando as pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando com certas dificuldades. A gente pode ver isso, não é tão incomum assim. A gente pode ver, as pessoas vão perdendo a capacidade, inclusive, de raciocínio, de ler textos, de absorver o que o texto está falando, de interpretar o que o texto está falando. Se somos seres humanos e passamos por isso, e precisamos que um outro ser humano nos estimule a ter a capacidade de ir ao nosso cérebro funcionar de forma, eu vou dizer, de forma legal, não de forma ideal. O ideal, né, a gente não usa nem 10% do nosso cérebro, não sei se isso aumentou aí, porque eu não acompanho muito essa parte da ciência. Mas a máquina não vai ser diferente. Ela precisa que o ser humano vá lá e dê o comando, vá lá e fale o que quer. Não, se nós seres humanos precisamos, né? E imagina a nossa limitação de querer criar algo que seja além do que a gente, inclusive, consegue ser. E é bem. Interessante a questão, um tópico. Acho que qualquer dia eu vou até perguntar a algum desses palestrantes espíritas o que eles acham dessa situação. O seguinte: a inteligência artificial daqui a menos de 10 anos vai ser possível, por exemplo, que você pegue
vários, por exemplo, um palestrante como Divaldo Franco, como Frederico Menezes, é possível, só que ninguém fez ainda, você pegar todas as palestras do Divaldo Franco, todas as palestras do Frederico Menezes, por exemplo, um palestrante desse, e você criar, transcrever e fazer uma palestra inédita deles. Aí eu ficaria pensando o seguinte, olha só, já pensou você, como até mesmo nós mesmo aqui, você autorizar isso depois que você desencarna, você desencarnar, você autorizar isso, fazer isso, esse tipo de coisa, fazer com que a inteligência artificial crie palestras para você, mesmo depois de você não estar mais fisicamente nesse mundo, é uma questão muito pertinente, né? A ética aí é complicada. Tem um grupo, eles foram até contratados para fazer alguns filmes, algumas séries, que eles se auto-intitularam Deepfake. Sim, que eles criam a face da pessoa em live action. No caso, eles criam a face de alguém como se fosse um filme de verdade. Entendi. Tá demais. Tanto que essa tecnologia foi usada em Star Wars para recriar o rosto do Mark Hamill, mais jovem. E também eles usaram a mesma coisa em outra série com o Mark Hamill, modificando o rosto, deixando o rosto idêntico ao que ele era à época dos filmes clássicos de Star Wars, inclusive a voz. Essa mesma equipe recriou o combate entre Darth Vader e Obi-Wan Kenobi no primeiro filme da saga, né? No episódio 4, que é o primeiro filme, porque o ator que fazia o Obi-Wan Kenobi era um velhinho. Ele não tinha capacidade de fazer coreografias, etc. Não foi usar dublê, etc. E foi uma luta que até hoje o pessoal brinca que é uma luta de vassoura, enfim. Aí esse pessoal recriou essa luta de uma forma espetacular, fantástica. E há fãs que defendam que o Jorge Lucas deveria mudar, colocar essa luta que o pessoal criou, tem no YouTube, né? Para substituir a original, porque é uma luta bem mais divertida de você assistir. E me lembrei agora, nas eleições do Brasil, houveram pessoas que modificaram a voz até de jornalistas para fazer as pessoas entenderem que aquela jornalista específica ou aquele jornalista específico deu aquela opinião, dissesse alguma coisa que ele não havia dito. Foi uma coisa complicadíssima, porque, né, enfim, são os benefícios e os malefícios da tecnologia, e nesse caso do que é possível se fazer com o computador, né? Sim. Isso vai sempre da ética, né? A ética é uma coisa que é subjetiva, tem gente que simplesmente não se importa de fazer esse tipo de coisa, é muito complicado. No mundo que nós estamos, né? Qual será a ética que a máquina tem? Vai ser a ética que as pessoas manipulam. Que a manipulam, que a programem. Pode ter muitas coisas benéficas, como, por exemplo, você seria para o bem, mesmo uma pessoa, mesmo um palestrante, a pessoa continuar dando palestra, pode ser bom também, porque vai continuar ad eternum, dependendo da capacidade computacional, mas também pode causar benefícios, né, desinformação, discursos de ódio e tudo mais, né? Coisas que Kardec já sofreu, discursos de ódio, eu já falei até semana passada, discurso de ódio, imagine a tecnologia de hoje, né? Tudo é questão do bom senso, tudo é questão de saber como utilizar a inteligência para o progresso, né? É importante lembrar o seguinte, a inteligência artificial mais associada à lei de progresso, e sabemos que através da codificação, sabemos que a humanidade está sempre evoluindo. Então, tudo que surge
tecnologias, maravilhas, foram feitos para o progresso da humanidade. E como isso vai ser utilizado vai depender do nosso livre-arbítrio, das pessoas, como elas vão utilizar bem ou mal e como essas pessoas vão se responsabilizar pelo mau uso dessas tecnologias e o mau uso desse tipo de coisa para, às vezes, até atrapalhar e atravancar o progresso, né? Exato. É porque tudo, né? Tudo que é criado, ele pode ser utilizado tanto para uma coisa boa como para uma coisa ruim. Por exemplo, contabilidade. A contabilidade pode ser justamente para você justificar os seus gastos, você montar a sua empresa de forma honesta. E aí tem outro lado, né? Que Poder você pode utilizar fraude, para bilhões de... tudo. O meio ambiente é a mesma coisa. A física, então, quantas pessoas, né? Quantos vídeos de reacts que se criaram para começar a combater a loucura que as pessoas estavam comentando, assim. Cada pessoa vai ter uma ética, gente, é muito complicado. Imagina a inteligência artificial, assim, essa capacidade, essa dimensão que eles têm de alcance, é um pouquinho mais complicado, ainda mais no mundo que a gente vive. E a capacidade das pessoas que estão perdendo a função da curiosidade. De tudo que se recebe é verdade absoluta. Tudo que se lê na telinha do WhatsApp é verdade absoluta. Caramba! Ainda mais se Vai no combinar Google. com aquilo que eu já acredito, né? Pô, É o chamado viés de confirmação, né? Eu estava pensando, Amaury, que fonte. você Isso. comentou essa questão dos palestrantes, né, da Consegui inteligência manter. artificial conseguir criar uma palestra inédita de alguém que já morreu. Isso aí é algo interessantíssimo, porém ao mesmo tempo muito preocupante, porque já pensou a pessoa que está operando essa inteligência artificial nova coloca ali informações que é para simular a linguagem de alguém, para simular a linguagem, por exemplo, de Divaldo Franco, e coloca ali opiniões que não seriam de Divaldo, por exemplo, seriam dele mesmo, né? Isso é algo que acontece atualmente no nosso mundo, numa proporção diferente, que não tem a ver com a inteligência artificial, são os tais dos recados de Chico, que Chico supostamente deixou para um amigo, e esse amigo Eu disse disse que sobre disse. as previsões, exatamente, Chico exatamente. disse um pouquinho aqui, Chico disse um pouquinho ali. Isso, Chico disse foi enfim, nada. eu gostei, nesse aspecto, eu gostei do que Divaldo comentou, né? Tipo, eu respeito a pessoa, mas me coloco no direito de não acreditar, né? Porque conhecendo o espírito Emmanuel, conhecendo a pessoa do Chico, eu, enfim, me coloco no direito e na responsabilidade de duvidar sempre, até porque um dos princípios, um dos princípios de Kardec, que deveria ser um dos princípios de qualquer espírita, é colocar toda a informação nova sob o critério da razão. Será que aquilo de fato faz sentido com tudo que já foi construído dentro da codificação espírita até aqui? Ou essa informação entra em contradição com o restante? Ou essa informação nova, que por acaso entra em contradição com o restante, ela está em concordância com outras coisas que a ciência hoje mostra que é verdade? A pessoa precisa ter critérios, o viés de confirmação precisa ser com a razão de várias pessoas, não só com a minha, né? Aliás, colocar tudo em dúvida é um dos critérios do próprio Kardec, né? Que tem, acho que no que é o Espiritismo ele coloca, né? Antes eu rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única inverdade. Por isso é importante a gente colocar tudo sob o viés da razão, né? Até essas informações novas que vêm das tais inteligências artificiais. Ou das Big Techs, né? Também. Pois é. Deixa eu colocar aqui Exato. no Livro dos Espíritos,
que o Kardec pergunta, né? Que é o espírito? E a resposta tem a ver com a inteligência, né? Que é o espírito aqui, ó, pergunta 23. Aí os espíritos dizem que é o princípio inteligente do universo. Aí há uma pergunta que tem relação com a mesma, né? Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. No caso, na nossa linguagem humana, na Terra, não há sinônimos para fazer uma comparação que seja fiel, né? Mas os espíritos tentam. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. No caso, como não é algo material, né? O espírito não é algo material, não seria nada. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Mas aí Kardec faz outra pergunta para tentar esclarecer, porque, enfim, realmente isso aí foi uma viagem que não dá para, enfim. É alguma coisa, mas para a gente não seria nada porque a gente não consegue ver nem tatear, né? Mas é alguma coisa ainda assim, né? Enfim, é difícil de explicar este ponto. Aí, o espírito é sinônimo de inteligência? Aí a resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Aí eu pergunto, à luz do que a gente leu, deixa eu continuar aqui, compartilhamento. À luz do que a gente leu, a inteligência artificial criaria um espírito artificial? Não, eu acho que não. Eu acho o seguinte, interessante, né? A inteligência, na época de Kardec e o espírito, poderiam ser, eram realmente, como eles não tinham esse conceito de inteligência artificial, poderiam ser confundidos com a mesma coisa. Eu acredito que, hoje em dia, através da tecnologia, está começando a haver uma diferença entre inteligência e o espírito. Porque uma inteligência artificial ela pode emular a inteligência. Né? Ele pode, através dos seus mecanismos, dos algoritmos e tudo mais, eles podem criar uma espécie de inteligência, talvez um pouco muito mais elaborada, mais rudimentar, né? Depende das suas capacidades, como se fosse de um animalzinho, de uma coisa assim. Mas aí a gente está começando a ver a diferença. Olha, isso aqui é inteligência, mas não é espírito. Aí está começando a se definir a diferença de inteligência, do princípio inteligente e do espírito, né? Através da inteligência e do espírito. Através da inteligência está começando a se delinear, onde começa um e termina o outro. Exato. É porque a gente sempre fala sobre o significado das palavras, né, e o quanto às vezes a gente utiliza de forma errada para justificar várias coisas. Mas assim, como tu disseste assim, a inteligência é um ser que consegue, né, ter acesso a informações N, por estar logado, por estar carregado desse tipo de informação e consegue reproduzir, é uma inteligência. Tira 500 no Enem, tira 500 no Enem, mas é inteligência, né? Querendo ou não. Já raciocina ou não, já pensa, sei lá, e agora eu já não sei o que eu vou dizer. Interessante. Consegue conversar com você e você não conseguir, a princípio, distinguir se está falando com uma pessoa ou com inteligência? Exato. Como é Alexa. Não dá para falar, né? Mas as vozes, os aparelhinhos aí que a gente faz perguntas, eles respondem, fazem joguinhos, a gente pergunta a música, eles estão interagindo por voz, inclusive você pode escolher até a voz, que lhe apetece melhor, lhe cai melhor nos ouvidos, para poder bater, né? Não dá um papo, mas jogar uma informação, receber de volta. Por enquanto, né? Ainda não consegue bater papo, né? Ainda não consegue bater, ainda. Mas é isso, é uma inteligência? É, porque existe um acesso à informação, lógico, mas não existe o raciocínio, não existe a análise crítica, né, que aí é justamente o que é o que traz, para mim, o que a gente traz como espírito, né, que a gente demorou muito para poder chegar a esse ponto, meu Deus, imagina. Eu acredito, como eu gosto de dizer, vozes da minha cabeça, que a máquina não vai chegar a esse ponto.
de raciocínio, assim, o raciocínio crítico, a opinião, a comparação. É Posso que, hoje estar falando besteira? Posso, porque quem acreditava naqueles Jacksons, né? Desenho Jacksons. Isso nunca vai acontecer. Você falar de vídeo com a pessoa, você ter capacidade, né? Posso estar aqui no futuro vendo meu vídeo dizendo, Jesus, tá louca aí. Tá louca. que, Esqueça tudo que que eu falei. asneira, Esqueça tudo que que eu falei. asneira que eu disse, né? Esqueça o que eu falei. Mas, de certa forma, Bel, eu acho Kardec que aqui. faz, eu acho que faz sentido o que você disse, porque a matéria, ela tem uma limitação imposta pela própria matéria. Já o espírito não, né? O espírito ele não há limites em relação ao que ele aprende, ao que ele faz, ao que ele pensa, né? Tanto que dizem, né? Nós somos livres nos nossos próprios pensamentos. É o momento em que nós temos maior liberdade. Já a matéria, não, a gente já percebeu, né? A inteligência artificial, qualquer coisa que a gente programa em relação à máquina ou computador, faz o que ele foi feito para programar. Essa inteligência artificial que a gente vê, que a gente conversa, e que, como a Mauri disse, né, às vezes a gente fica até na dúvida se não tem alguém por trás fazendo, até porque às Naquele vezes momento. você vai falar lá, às vezes eu já vi gente dizer que tem alguém, porque às vezes eu vou falar, ele tá fora do ar. Como é que o negócio tá fora do ar? Outro texto de Kardec que eu vi aqui, sobre isso, né? Qual a fonte da inteligência? Isso aí está também no Livro dos Espíritos, né? Também na primeira parte, dessa vez falando sobre o princípio vital. Primeira pergunta, se a inteligência é atributo do princípio vital, ele disse que não, porque, por exemplo, as plantas têm vida orgânica, mas não pensam. Aí tem enfim, tá uma distinção. Aí tem a pergunta lá, qual a fonte da inteligência? E já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material. Aí os espíritos dizem: isto não passa de simples comparação, porém inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Ademais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Ou seja, entender qual é a fonte da inteligência e como é que a inteligência ela, ela se comporta, né? Mas eu acho que o ponto principal disso tudo que estamos conversando é que a gente precisa ainda perceber que as pessoas não vão conseguir fazer papel da divindade, né? Quem cria a inteligência é a divindade, né? Quem permite essas, quem nos dá essa possibilidade de pensar, de sermos seres individuais, de sermos seres independentes, de termos o nosso livre-arbítrio, é a divindade. O homem ainda não consegue, nunca vai conseguir, porque é um ser distinto, né? Da divindade em si, o homem nunca vai conseguir fazer esse papel de Deus, criar a inteligência, entre aspas, do nada, né? A gente pode pegar uma coisinha de lá, né? Abrir a gaveta, tirar uma coisinha e utilizar. Mas a gente criar mesmo. Limpar uma casa seria maravilhoso, né? Então, É. mas é como a gente falou sobre os filmes, né? De Volta para o Futuro, a criação das máquinas, a evolução e a revolta, isso é nada mais é o egocentrismo humano, né? Que já começa do princípio que acha que pode destruir o planeta. O nosso poder é tanto que o planeta só existe porque a gente, veja só, né? Chernobyl está aí. O ambiente lá se regenerou do jeito que deu e ser humano não mora lá. Mas o ambiente se adaptou. Era o que tinha e existe vida pós-Chernobyl.
Então, quem que manda em quem, né? Tudo bem. Aí vem o segundo, o egocentrismo, né? Da gente conseguir criar algo, do ser humano conseguir criar algo, como Deus nos criou, e esse algo vai se revoltar, como alguns consideram que o ser humano se revoltou contra Deus, né? A gente, de novo, o nosso ego dizendo, olha aí, a gente vai criar algo que vai reproduzir, vai nos olhar como menor, como a gente olhou a Deus como menor, e vai querer nos destruir. Então, A queda do homem, da Bíblia. Eu lembrei de uma reportagem que se passou há muito tempo, em que japoneses, por falta de professores, estavam criando os robôs professores, em que o robô entrava na sala, ele tinha todo o conteúdo a explicar, e o robô ele conseguia distinguir pela face da criança se a criança havia entendido ou não a matéria. Né? E ele conseguia entender, a criança fazia uma pergunta, ele conseguia entender a pergunta, como mais ou menos como acontece na Alexa ou na Siri, nessas inteligências artificiais aí dos celulares, né, dos smartphones. E ele tinha essa interação. Só que, obviamente que isso, a época, faz um tempo que eu vi, a época não houve continuidade, porque tem uma coisa que a gente se esquece, nada substitui a interação humana. Absolutamente nada. A afetividade, a empatia, isso não substitui. Uma máquina não consegue ter o sentimento que o ser humano pode ter, pode desenvolver. Né? E essas relações, você quer conversar com alguém, você quer conversar com uma pessoa, não com alguém, porque a pessoa ela vai ter, de certa forma, vai entender você porque ela é da mesma natureza que você. Você vai fazer terapia, você não vai conseguir fazer terapia com inteligência artificial. Você vai fazer terapia com uma pessoa. E assim por diante. E assim por diante. A gente se preocupa, e eu entendo, em relação aos trabalhos mecânicos. Né? Varrer, a gente, por exemplo, tem um robozinho que varre a casa, a gente passa o dia fora, às vezes a gente bota o robozinho para trabalhar. A gente até o apelidou de Johnny, como os droids de serviço em Star Wars, né? Eu achei que você ia colocar de R2D2. R2D2. Se ele fosse maiorzinho, eu chamava. Dava para você. Vamos pintar de branco, botar uma lixa azul. E é impressionante o jeito que ele identifica os obstáculos, ele, enfim, sai, contorna e tal. Tem os sensores dele, ele é programado para isso. Só que as relações humanas, elas são insubstituíveis. É impossível substituir. É impossível você colocar uma máquina para gerenciar pessoas, para liderar pessoas. É impossível. Impossível. Não tem como reproduzir o que a capacidade máxima do ser humano, que é de ter sentimento. Empatia, né? Empatia. Alguns seres humanos me fazem duvidar de serem humanos. Me fazem duvidar, né? Mas tudo bem. Eu brinco lá da gente tá fazendo evangelização aqui, eu costumo sempre relembrá-los, né? Nosso mundo, o segundo mundo, provas e expiações, quem somos nós e tal, porque às vezes tem gente que acha que a gente está assim, far away do lugar que nós estamos. Então, é sempre bom relembrar que se aqui estamos, é porque precisamos, né? Sim, verdade. E precisamos reconhecer esse lugar. Então, até o fato da gente não saber lidar com essas tecnologias vem das nossas limitações, da gente usá-las de forma errada, a nossa limitação do julgamento crítico, do julgamento, né, a gente estava falando aqui de, agora fugiu a palavra, da gente conseguir ser mais honesto, mas não era a palavra, não era honesto. Ético. Da nossa ética, exatamente. É verdade. Fantástico. Mais alguma coisa, gente, a acrescentar sobre o tema? Bem produtivo. Abrangemos várias áreas do conhecimento. Foi muito bom. É verdade. Não à toa, nós somos o podcast Espírita Freestyle. É mesmo.
Pois é, então estamos encerrando mais um episódio. Um grande abraço a todos e a todas, um beijo, fiquem com Abração, Deus beijo. e estudem Kardec. Um beijo, galera. Tchau, Beijo e tchau. até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima.